Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, esse é o meu mais novo canal de corte. Então, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho e é isso. Valeu! E além de deixar o próximo tava indo pro show. Só no Santos 405. Eu falei, meu Deus do céu. Um com 1.000, o outro com 400. Ele te tocava a bola ou ele... O maior artilheiro era eu, com 405 gols. Agora, o Rei era eterno. O Rei... Mas o Pelé, ele era fominha ou ele te passava a bola? Não. Ele fazia os gols, mas ele também deixava a gente na cara do gol. Fantástico. Jogador completo. Não vai existir outro igual, né? Não vai. Mas se ele fez 1.000, ele fez 400, imagina esse time, pai. Não, eu quero falar com vocês que jogaram... Pô, que trouxeram o primeiro e o segundo título. Mengalva e Pepe estavam nessas seleções. E eu queria saber que... Tem uma coisa que a galera fala muito, que, pô, antigamente o futebol era mais fácil. Que antigamente vocês jogavam com pessoas ruins. E eu discordo plenamente disso. É verdade. O que vocês podem dizer disso? Vocês que estavam lá, jogaram esse futebol e podem provar que não foi tão fácil assim. Essa geração de 58, 62 foi maravilhosa, 70 idem. E tinha jogadores realmente que desequilibravam. O time era bom, todo mundo jogava bem, mas tinha 2 ou 3 que desequilibravam. O caso do Garrincha, do Rivelino. Esses caras aí. Ronaldo, Gaúcho, Ronaldinho, fenômeno. Sim. Jogadores extraordinários. Então o Brasil era uma potência no futebol. E pouco se fala do Garrincha também, né? Porque todo mundo que eu vejo citar o Garrincha falam, depois do Pelé, o Garrincha. E o que vocês podem falar do Garrincha pra gente até relembrar essa memória dele? Porque eu acho que ele foi um cara crucial pra nossa história, sabe? Nossa senhora, tanto 58 como 62, né? Os treinadores diziam, na dificuldade de bola pro Mané! E era isso que gritava? Se ficou difícil... Então, Fiola como o Moré. Tá difícil, bola pro Mané. E o Mané, linha de fundo, gol do Pelé, gol do... Então ele resolvia a parada. O Leão da Copa. Em cima disso do Pepe tá falando do Garrincha, sim. Pra mim o Garrincha ganhou 2 Copas do Mundo, 58 e 62. 62 então, o que ele fez, até de cabeça, gol de pé esquerdo. Então tem que se falar do Garrincha mais. É que eu falei, né? Eu falei, só lembrei o Pelé, mas do Garrincha. E N outros jogadores, né? Maravilhosos. Infelizmente a nossa memória brasileira esquece muito fácil das coisas. Então, por isso que eu quero construir essa história desde o começo, assim, porque, por exemplo, a Copa do Mundo de 58, a gente vem do Maracanaço, que a gente perde pro Uruguai, e foi muito crucificado, principalmente o goleiro daquela seleção. Barbosa. O Barbosa foi muito crucificado. Eu vi uma entrevista dele, antes dele, acho que ele já faleceu, né? Antes dele falecer, que ele carregava essa culpa por muito tempo. Mas qual era a pressão da Copa do Mundo de 58 pro Brasil? Porque hoje, a gente sabe que somos o país do futebol, a camisa mais pesada, com 5 títulos, mas qual era a pressão de jogar aquela Copa, onde a gente não tinha nenhum título? Era difícil. O Brasil já havia sendo considerado um futebol dos melhores do mundo, então o pessoal estava todo mundo de olho no Brasil. Agora, aí a seleção de 58 tinha alguns jogadores realmente geniais, que desequilibravam. Mas tinha muita pressão em cima de vocês pra vocês ganharem? Tipo, tinha que ganhar, era algo parecido com hoje ou não? Era uma outra coisa? Não, havia uma pressão muito grande. O povo inteiro sabia que o Brasil tinha jogadores que desequilibravam, alguns jogadores geniais e confiavam na seleção, mas ficavam preocupados. No campeonato passado não deu certo, também em 50 também, aquela infelicidade no Maracanã. E aconteceu que... Tipo, Tafarel, acho que... Como que você vê isso? Porque vocês vão pra 94 com aquele jejum, mas a seleção já era tri. Como que você imagina que deve ter sido pro Pepe em 58, cara? Que da hora. Mas, assim, conversando aqui com eles, tu vê que o futebol não muda mesmo, né, cara? Porque as dificuldades que a gente teve em 94, eles tiveram lá atrás também e, sabe, é sempre a dificuldade. Não é porque tu veste a camisa da seleção, bom, acabaram os problemas. Parece que os problemas vêm ali. Com a responsabilidade, com tudo mais. Mas, por isso, eu acho que o Brasil ainda é o país do futebol. É justamente por isso, porque aqui o jogador realmente ele tem que ter uma casca para vestir essa camisa da seleção. Cara. Porque ele sabe que vai ter a pressão, que vai ter a dificuldade, mas teve 5 momentos importantíssimos, né, sabe? Então, essa representação aqui não pode ser esquecida, né, Sim. cara? Não pode
pode ser esquecido. Nosso futebol, ele tem que ser assim, sempre lembrado, sempre lembrado. Os jogadores que vestiram essa camisa da seleção, nós aqui apenas alguns representantes, mas tantos outros que vestiram essa camisa da seleção brasileira, cara, o futebol brasileiro, ele tem que ser valorizado muito. Ô Pepe, qual eram as seleções em 58 que estavam mais fortes? Quem estava cogitando ser campeão naquela época? Ou o Brasil era uma surpresa, era uma zebra? Como que estava esse momento? O Brasil era considerado um futebol bom, mas uma surpresa assim, na Copa. Ninguém esperava que ia ganhar. Foi esperando. Qual que era a seleção que estava mais forte naquele momento? A Argentina sempre respeitada e temida. A Inglaterra também, um futebol diferenciado naquela época, muita marcação. Eram esses, Argentina e Inglaterra. Exatamente. Então a Suécia, por ser o time de 58, o dono da Copa, a casa, também tinha que ser respeitada. Mas quando o Brasil ficou em 58 com a Suécia, todo mundo respirou. Vai dar. Vai dar, entendi. Se hoje somos o país do futebol, É por causa graças a vocês, tá bom? Muito obrigado. Palmas de novo aí. Respeita. Puta que pariu. Que legal, hein? Enquanto de gerações. Como é que tá sendo o dia de hoje? Uma pergunta pra todos, porque imagino que deve ter sido emocionante o encontro. Vocês já estão aqui nos nossos estúdios há um tempo já. Como é que tá sendo isso? Pô, você vem perguntar pra mim como é que tá começando o dia, como é que foi o dia de hoje? Tá sentindo honrado, Você Cafu? tá maluco? Por que eu gosto de pedir a palavra primeiro? Porque quando vocês falam, outro dia eu fui pedir, nas últimas vezes que eu encontrei essas ferinhas, eu falei, poxa, obrigado, né? Ele falou, pô, mas obrigado por quê, Cafu? Você é o capitão. Eu falei, deixa eu te explicar pra você porque eu fui capitão. Porque nós demos sequência a uma história que começou lá no Mengalva em 58, que veio no Pepe em 62, que veio no Rivelino em 70, que passou pelo Tafarel em 94, que chegou até nós em 2002. Nós só estamos dando sequência a uma história que vocês começaram. Eu faço reverência a vocês porque vocês são os nossos ídolos, os nossos heróis. A mesma emoção que vocês sentiram, que vocês ficam arrepiados, cara, eu perto dessas feras aqui, eu fico da mesma forma. Porque eu só dei sequência naquilo que eles começaram, cara. Começaram um futebol difícil, um futebol suado, que tinha poucas expressões, e esses caras realmente trouxeram uma glória, trouxeram alegria pro futebol brasileiro. E nós demos sequência com essa alegria sendo pentacampeão do mundo. A gente espera que agora esse Hexa possa chegar para que eles possam dar continuidade de onde nós paramos. Então, é uma honra, é um prazer enorme. Primeiro estar aqui com vocês e outro fazer parte desse elenco. Esse com essas esquadrão feras aqui. aí. Esse esquadrão é brincadeira, brincava de jogar bola, né? Concordo com o Cafu, que às vezes a gente não se encontra muito. Que nem o Cafu vem com o Trombo, né? O Menga, o Pepe, o Trombo, mas que nem o Tafarel. Primeira vez que eu encontro o Tafarel. Foi a primeira vez. Primeira vez, é um prazer enorme, né? Porque são pessoas que fazem parte da história do futebol, marcaram o futebol brasileiro e vão ficar marcados pro resto da vida. Sim. Apesar que, infelizmente, o Brasil tem a memória curta. Esquece muito fácil, às vezes, das coisas. Ou só contempla depois da vida, né? Ou então contempla que nem nós tivemos desculpa falar, do nosso rei eterno, que chama Pelé. Pelo amor de Deus, aqui você pode falar dele a hora que você quiser. Ninguém fala qual é do Pelé. Vamos falar do Pelé, sabe quando? Quando ele, hoje faz tantos anos que ele morreu, hoje, e o maior jogador, não vai ter o jogador igual o Pelé. Infelizmente aqui, mas é um prazer enorme estar aqui e agradeço também pela oportunidade. Como é que tá, Mengá? Tá bem, meu irmão? Graças a Deus, estou bem. E você, Pepe? Também, felizmente, bem. Ah, que fofinho, mano. Continuo trabalhando lá no Santos Futebol Clube. É, você continua por lá? Então, Cuidando das coisas? é verdade. Pergunta pro Pepe quantos anos ele tem. Pepe, tá com quantos anos? Eu? É. Não. Bem, Melhor não falar, né? Não, Esse não, negócio de falar a idade, não. Não vai entregar o ouro, né? noventinho, mas com saúde. Muita saúde.